Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem? Vamos continuar então o estudo. Estudo continuando, nós vamos falar agora da representação desse número de prótons, desse número de massa, do número de nêutrons, elétrons e todas as variações e as semelhanças que tem, tá? Nos elementos químicos. Aqui eu tenho a representação do elemento. A representação do elemento é um símbolo, sempre em letra de forma maiúscula, e a letra A aqui representa a massa do elemento. Então a A é a massa, que pode vir no superior esquerdo ou no superior direito. Na hora que você escreve, então, você pode colocar a massa do lado esquerdo e do lado direito, sempre superior. E embaixo, o número atômico, é o Z, que é o número de prótons. O número de prótons igual ao número atômico, que é o número mais importante que define o elemento. Lembra disso? Então, ó, Z, número atômico, ok? Normalmente, o lado esquerdo, inferior. Detalhe importante, se você vai pegar na tabela periódica um elemento, é muito provável que ele tenha um número atômico em evidência. Então, pode ser assim que você pegue, por exemplo, o elemento cálcio, usar outra caneta aqui, ó. O elemento cálcio, que tem número atômico 20. Aonde coloca o 20 na tabela periódica? Dá uma olhadinha na tabela, que às vezes o 20 vem bem em evidência aqui em cima, ó. 20. Porque como a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico, esse número normalmente vem em evidência, às vezes com uma bolinha em volta, assim, ó. Toda tabela tem uma legenda, tá? Uma legenda. Aí, lógico que sempre rola dúvida, né? Como é que eu vou saber onde está o número atômico, onde não está? Ah, aqui vai minha dica. A massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Então a massa, ela tem que ser sempre maior do que o número atômico. Então não tem como confundir, mesmo que na tabela periódica de vez em quando você olhe e se confunda assim, pô, onde está a massa, onde será que está? Presta atenção. Se eu pegar um elemento, por exemplo aqui, o elemento cálcio, que eu acabei de citar, número atômico 20, a massa é 40. Eu posso colocar aqui, ó, do lado esquerdo, também posso colocar do lado direito, tá vendo? O que significa? Que ele tem 20 prótons, porque 20 é o número atômico dele, dá direto aqui, ele é o cálcio, só o cálcio tem número atômico igual a 20, ok? Massa 40, massa é 40. Se a massa é soma de próton e nêutron, quer dizer que ele também tem 20 nêutrons. O nêutron fica oculto aqui. Normalmente você não representa, porque você representa o número de prótons e a massa. Se você subtrair a massa do número de prótons, você já tem o nêutron. Tá vendo? Mesmo que eu invertesse, vamos supor, hipoteticamente, que na tabela periódica está assim, ó, 20 e 40. Não tem como você confundir 20 com a massa, porque a massa é a soma de próton e nêutron. Então não tem como ela ser menor do que o próprio número de prótons. Faz sentido? 40. Se ela já tem 40 prótons, como é que ela vai ter 20 de massa? Não faz sentido. Entendeu essa? Então essa é a minha dica para você, ó, olhar os números, né? Sempre, normalmente, né, o maior número é a massa e o menor é o número de prótons. São as duas representações mais comuns, tá? Mais exemplos? Então vamos lá. Vou colocar uma vírgula aqui, vamos colocar um elemento com número de próton, carbono, ó, 6 e 12. Vou colocar do lado direito, ó, só para você ver que é a mesma coisa. Vamos pegar um outro, ó. O oxigênio, 8 e 16. Aí você vai se perguntar, o que é muito comum. É sempre o dobro, né? Ó, aqui deu 6 e 12, 8 e 16, aqui deu 20 e 40. Não, não é sempre o dobro. É comum que o número de prótons seja igual ao número de nêutrons para os átomos elementos menores, mas pode ser diferente também. Então você pode pegar um exemplo, vou pegar um exemplo maior aqui, ó. Urânio, 92, 235. Tá vendo? Urânio, 92, 235. Quantos nêutrons tem aqui? Você subtrai, né? 235 menos 92. Deu 143, não deu? Então aqui é 143. Às vezes a gente representa aqui, ó, o número de nêutron meio que oculto, no meio do elemento, para não confundir nem com próton e nem com massa. Ele tem 143 nêutrons, esse tem 8 nêutrons, esse tem 6 nêutrons, esse tem 20 nêutrons. Então não vai nessa fixo que é sempre o dobro o número de massa. Não, cada elemento tem o seu número de nêutron diferente do número de próton ou igual, pode acontecer. Íon é legal, presta atenção, íon você vai se deparar muito com íons. A palavra íon significa carga, tá? Todos esses elementos que estão aqui, o número de prótons e o número de elétrons, ele é o mesmo. Então é um número de prótons e elétrons, ou seja, o quanto o elemento tem de carga positiva, ele também tem de carga negativa. Então, o cálcio que tem 20 prótons, você entende que ele tem 20 elétrons. A mesma coisa acontece com todos os outros que estão aqui. Quando o elemento adquire carga, perdendo elétron ou ganhando elétron, então elétron que vai ou elétron que vem, eu tenho que representar uma carga, positiva ou negativa no elemento.
aí a representação obrigatoriamente é no superior direito do elemento. Então, por isso que a massa é normal você colocar do lado esquerdo. Quer ver só? Então, vamos pegar o exemplo do oxigênio. Ó, o oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons, ok? Ele é chamado eletricamente neutro. Mas esse oxigênio ganhou 2 elétrons, por exemplo. Ganhou 2 elétrons. Então, eu vou falar aqui ó, que ele é menos 2. Menos 2 quer dizer que ele tinha os 8 dele e adquiriu 2 elétrons. Como são cargas negativas, ele fica representado como menos 2. A massa continua sendo 16, não muda, porque a massa é próton e nêutron. Então veja só, essa representação aqui, ó, do jeito que ela está aqui, significa que o oxigênio tem 8 prótons, 8 cargas positivas, significa que ele tem 10 elétrons, tá vendo? Ó? Por isso que o saldo dá menos 2, 2 menos, ó. Quando você olha aqui em cima, a carga é o saldo entre as cargas positivas e negativas. Como o saldo é negativo, por ele ter recebido o elétron, fica com menos 2. Acompanhou essa? Boa, né? Isso acontece com qualquer um. Então, carga positiva, carga negativa, você observa o saldo. Podia ser um positivo? Poderia. Pegar o magnésio, por exemplo. Magnésio, 12, 24, mais 2. O que simboliza esse mais 2? Mais 2 simboliza que ele perdeu 2 elétrons. Perdeu. Então, ó, ele tem 12 prótons, que é o número que está aqui, que é o número atômico. Mantém. Só que ele tem 10 elétrons, ó. 10 elétrons. O saldo dele, 2 mais, tá vendo? O saldo ficou 2 mais. Por isso que esse 2 mais aparece aqui. Mais 2, 2 mais é a carga do magnésio. A gente chama de NOx, né? NOx, NOx. Número de oxidação, que é a carga do íon. O íon tem carga. Íon pode ser positivo ou negativo. A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Mas quando o íon for positivo, você chama de cátion. Quando o íon for negativo, você chama de ânion. Então tá aqui a representação. Quando ele for neutro, átomo eletricamente neutro, não apresenta nenhuma carga, nem positiva nem negativa. Mas se precisar representar, é assim que você vai representar. O número atômico, o número de massa e o número da carga. Por enquanto a gente está só estudando a representação, ok? Bom, agora vamos para as semelhanças atômicas. Agora é o que mais importa dessa aula em específico. Ó. Dessa aula a gente vai falar dos isótopos. A palavra iso significa igual. Né? Pensa em triângulo isósceles. Iso, igual. Acompanhou? Então, isotopos, né? O mesmo número de prótons. Vai aparecer a letra P aqui, ó. P. P vai fazer você lembrar de prótons. Mas, professor, próton não é um número atômico? Sim. E o elemento não é definido pelo número atômico? Sim. Então, se dois elementos têm o mesmo número de prótons, na realidade eles são o mesmo elemento? Sim. Acompanham essa? Ó, de novo. Hidrogênio, número atômico 1, mas o outro também e o outro também. Mas eles têm que ser diferentes em quê? Na massa. Então não é tudo igual. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico, ó, número atômico igual, e as massas diferentes. Aqui eu pus a massa do lado direito, tá? Então, aqui massa 1, aqui massa 2, aqui massa 3. Se você parar para pensar, o que muda mesmo é o número de nêutrons. Esse não tem nenhum nêutron, esse tem um nêutron, por isso que a soma dá 2, e esse tem 2 nêutrons, por isso que a soma dá 3. Então eles são chamados de isótopos. Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Mas eles são tão especiais que esse hidrogênio recebe o nome de deutério e esse aqui recebe o nome de trítio. Sacou essa? Ó, então hidrogênio, deutério e trítio. Não se assuste se você um dia encontrar um elemento assim, ó, D12. Ficará espantado, porque você se lembrará, D, não tem D, é hidrogênio, mas é o símbolo do deutério, para diferenciar um hidrogênio que é diferente, que tem um nêutron. Você de repente vai pegar um exercício e vai ver assim, D2O. D2O é uma água que é mais pesada, tá? Porque tem o hidrogênio deutério na fórmula. Mas só para representar para você entender as diferenças do hidrogênio. Aqui vai uma dica. Em algum momento você estudará, ou já estudou, radioisótopos, que são elementos radioativos. Radioativos. O hidrogênio, por exemplo, o trítio, o 1,3, o hidrogênio de massa 3, ele é radioativo. Aí ele é chamado de radioisótopo, entendeu? Radioisótopo, por quê? Porque ele é um isótopo, um tipo de isótopo que é radioativo. Então, se você encontrar o nome radioisótopo, ele está se referindo a um tipo de isótopo que é radioativo. Sacou essa? Entendeu? Só um termo diferente que pode aparecer também na hora de você fazer exercício, tá? Aqui eu peguei mais um exemplo, que eu vou usar mais tarde. Cloro. Número atômico 17, 17. Por isso que é o cloro. Cloro é 17.
Massa 35 e massa 37. Então, se você prestar bem atenção, ó, fizer 35 menos 17, vai dar 18 nêutrons, não é isso? Se você fizer 37 menos 17, vai dar 20 nêutrons, tá vendo? O elemento, na realidade, a gente define, né, como átomos no mesmo número atômico em massas diferentes, mas o que muda mesmo é o número de nêutrons. Já que o número atômico é igual, tem que mudar o número de nêutrons para alterar a massa. Captou essa? Então, massas diferentes, ok? Aí, lógico, eles são do mesmo elemento. Então, não tem como você representar um elemento assim, o X, número atômico 7. E ele é isótopo do Y, que é número atômico 7. Não tem X e Y. Ou os dois são X ou os dois são Y. Por quê? Porque se eles têm o mesmo número atômico, eles devem receber a mesma representação. Nesse caso, quem tem número atômico 7? Sabe? 7 é o nitrogênio. Então, é nitrogênio e esse também é nitrogênio. Se eles tiverem massas diferentes, por exemplo, um 14 e o outro 15, um 14 e o outro 16, mas a massa tem que ser diferente também. Por quê? Se as massas forem iguais, eu não considero isótopos. Aí eles são do mesmo elemento, não tem semelhança nenhuma, eles são a gente está representando a mesma coisa. Então a massa tem que ser diferente para eu considerar um elemento isótopo de um outro, tá? Como o número atômico é o mesmo, eles pertencem ao mesmo elemento. Tá aqui a representação. Vou dar licença para você tirar um print, ó. Lembrar disso. Vai lá. Anota aí. Isótopos, tudo bem? Agora eu vou te fazer uma pergunta e já vou responder na outra tela. Qual que você coloca na tabela periódica? Qual que você lança na tabela periódica, né? Por quê? Tem o cloro 35 e o cloro 37. Como que eu faço para colocar na tabela periódica? Eu ponho 35 ou 37? Alguém deve ter pensado, põe o 36, que é metade. Não, mas não posso colocar. Tem que colocar com base na existência deles. Agora vai a parte interessante. Ó. Eu faço algo chamado média ponderada. Eu pego quanto existe na natureza de cada um deles. Por exemplo, o cloro 35 existe na natureza, mais ou menos, aproximadamente, na casa de 75% das vezes. E o cloro 37 aparece mais ou menos na casa de 25% das vezes. Ou seja, se você pegar, vamos imaginar, você pega uma água sanitária que tem cloro, desse cloro você separa todo o cloro, faz uma análise desse cloro e encontra nessas porcentagens. Qual eu coloco na tabela periódica? Eu faço uma média ponderada. Então vamos anotar, ó, média ponderada. Então, a média ponderada. Eu escolhi quem? O cloro, que eu acabei de usar como exemplo. Ó. O cloro, na natureza, 2 cloros, o 35 e o 37. O cloro 35 aparece, então isso é um dado experimental, isso é importante de dizer, ó, aparece 75% das vezes. Já o cloro 37 aparece 25% das vezes. Professor, pode acontecer isso com mais isótopos? Sim. 2 isótopos, 3 isótopos, 4 isótopos? Sim, há elementos na natureza que tem vários isótopos. Então você tem que ter as porcentagens, senão você não consegue resolver um exercício, tirar uma média ponderada. Aqui o que eu fiz? Então, não esquece, não esquece, por favor. Isso aqui se aplica a isótopos. Isótopos. Aparece a letra P, que faz você lembrar de prótons, igual o número de prótons. 35 é a massa do cloro vezes a sua porcentagem, 75%. Tá? Mais 37 vezes 25%. 37 vezes 25%, todos dividido por 100. 100 são todas as amostras, né? 75 mais 25 dá 100. Média ponderada. Essa média ponderada dá quanto? Essa média ponderada dá 35,5. E é esse número que você vai encontrar no cloro. Vá até a sua tabela periódica. Vai lá. Olha para ela. Encontrou o cloro? Lá na família 7A, do lado dos gases nobres. Tá lá o cloro assim, ó. Cloro, Cl. Embaixo está o número atômico, que é 17, ó. Imutável. Não mexemos no número atômico no elemento. Em cima tá a massa dele, em cima, né? A representação 35,5. Isso aqui na minha representação. Na tabela periódica pode ser que esses números estejam invertidos, a gente já falou disso, né? Mas a massa é essa, ó. Tá aqui, representação do cloro. 35,5. Não é que ele tem meio nêutron, né? Se você já pegar pronto assim com o número decimal, como é que você interpreta o número decimal? Você interpreta assim, esse elemento tem isótopos, por isso que a massa deu decimal. Então, a massa decimal, você vai pegar uma tabela periódica, às vezes ela trabalha até com 3 números depois da vírgula. Com 3. Então, imagina, se o número é inteiro,
você pode até pensar que ele não tem isótopos, mas você vai encontrar na tabela periódica quase todos os elementos com isótopos, porque você vai encontrar números decimais em quase toda a tabela periódica. Então é natural que apareçam isótopos daquele elemento, por isso a média ponderada sempre vai dar algo decimal. Se eu fizer qualquer exercício e eu uso 35,5, usa 35,5. Porque se você pega uma amostra de cloro, você está considerando 75% de um e 25% de outro, quando você usa a massa 35,5. Então você já está usando, sabendo as proporções naturais daquele elemento. Entendeu? Então isso é isótopo, isso é média ponderada, ok? Para saber como que faz, coloca na tabela periódica, tá? Agora eu vou te dar duas outras semelhanças que não são tão relevantes, podemos dizer dessa forma, tá? Os isóbaros e os isótonos. Os isóbaros, aqui ó, aparece a letra A. Tá vendo A? Ó? A nos faz lembrar de quem? Massa. É isso mesmo. Isóbaros são elementos diferentes, átomos de elementos diferentes que têm a mesma massa, por pura coincidência. Então, ó, potássio 19, massa 40. Igual a massa do cálcio, que também é 40, que poderia ser igual a do argônio, que também é 40. Então, 3 elementos isóbaros. Pode acontecer. Então, 2 elementos aqui, ó, 2 elementos diferentes. Vou até colocar o terceiro aqui, ó. Vamos colocar, ó, vírgula aqui. Vou colocar o argônio, ó. Me ocorreu agora. Argônio, AR, é um gás nobre. A massa também dele pode ser 40, ó. Então, tenho 3 isóbaros aqui. Pura coincidência. Elementos diferentes, não tem nada a ver, não tem semelhança alguma em nada, né? Todos são diferentes em tudo. Tudo que rege aqui as leis, eles são diferentes. No entanto, a mesma massa. Só isso que você precisa saber. Mas Elton, que estranho, só vai cair isso daí, professor. É que às vezes ele dá exercício que vai brincar com você de lógica. O elemento A é isóbaro do C, que é isótono do B, e é isso, tá? Falando nisso, isótono parece a letra N. Mesmo número de nêutrons. E aqui você tem que ficar esperto, você tem que ficar esperta. Por quê? Nêutron está oculto. Você não está vendo o número de nêutron aí, ó. Então você tem que fazer a subtração da massa e o próton. Por exemplo, aqui, ó, 2 nêutrons, ó. Massa é 3. Número atômico é 1. Você subtrai e dá 2. Aqui o hélio, 4, 2. Número de nêutrons também 2. Então você tem que ficar procurando o número de nêutrons. Então esse aqui normalmente exige que, no mínimo, essa conta você faça número de prótons, perdão, número de massa menos número de próton para dar número de nêutrons. E aí você compara os nêutrons de vários elementos diferentes. Então aqui é hidrogênio e aqui é hélio. Isso pode acontecer com várias espécies. O que significa? Nada. Eu dou risada porque é só um exercício de lógica para você saber qual é o conceito de isóbaro e de isótono. Os isótopos são importantes, tá? São radioisótopos. Você vai trabalhar mais com os isótopos ao longo da sua vida no ensino de química. Agora, isótono e isóbaro são meras coincidências da natureza. Anotado? Vou dar licença para você tirar um print, ó. Então tira um print dessa. Ok? Foi? Então terminamos por aqui, ó. Então vimos representação, isótopos, isóbaros e isótonos. Não esquece de deixar o joinha, tá? Curte aí o canal para que eu possa cada vez lançar mais e mais vídeos. A ideia é deixar toda a química do ensino médio, toda essa base de geral, físico, químico, orgânica e inorgânica, tudo prontinho para vocês aqui no meu canal. Valeu? Um abraço bem grande, tudo de bom e bons estudos!